Salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não estou com o auxílio do nosso grande camarada Tomás, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Se possível, deixem o like, também comentem a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito dessa questão. Vocês sabem que o comentário é muito importante, porque afinal de contas engaja o canal. E também eu e o Tommy sempre levamos muito em consideração os comentários de vocês, tá bem? Hoje eu gostaria de comentar sobre a guinada que o candidato Ciro Gomes tem dado rumo ao bolsonarismo, né? Assim, as declarações dele, para quem tem um conhecimento, assim, quem debate mais política e estuda de fato, as declarações dele soam um absurdo, né, pessoal? Eu sei que dá vontade de rir até com algumas, mas nós não podemos subestimar o quanto essas falas acabam prejudicando na consciência de classe da classe trabalhadora, que é aquela que a gente mais se importa, né? E que é aquela pela qual a gente quer construir um Brasil. Não é isso? Pois bem, Ciro Gomes, eu sempre estava entre aqueles que, apesar de todas as cagadas que ele fez politicamente, eu perdoava, sabe? Eu dava outra chance para ele, porque eu pensava que, mesmo com todos os erros políticos e toda a burrice política mesmo que ele é, eu acreditava que ele tinha um papel importante para o debate político. Eu acreditava que ele trazia informações interessantes para a classe trabalhadora. Tá bem? Por exemplo, no PND dele, mesmo que eu tenha inúmeras discordâncias, o PND dele eu sempre concordei, de certa forma, com o diagnóstico que ele fazia do Brasil. Claro que as propostas é outra coisa e tenho várias discordâncias até hoje, mas o diagnóstico em si eu achava bom. E achava que ele era, ou pelo menos tinha uma representação importante para trazer essas questões para o debate político. Né? Falar sobre o quanto o sistema financeiro domina nossas cadeias produtivas, como o setor bancário é muito grande no Brasil e cobra taxas de juros que só mesmo no Brasil existem essa porra. Então eu achava que ele trazia esse debate que era muito importante, tá bem? Mas, com todo respeito aí aos amigos ciristas, e eu tenho alguns de fato, mas, cara, é indefensável o Ciro Gomes, é indefensável, não tem mais como pensar que o Ciro Gomes representa qualquer tipo de papel progressista, democrático, né, a favor da classe trabalhadora, ou como ele mesmo se diz que é um representante do legado de Brizola. Não, pessoal, não dá mais. Não dá mais. E eu sempre fui um daqueles que achava que Ciro tinha sim os seus erros relacionados à politicagem, né? E principalmente nas eleições de 2018, achei ridículo o que ele fez de ter viajado para a Europa, quando a gente tinha, sei lá, um momento tão importante, né, para não fazer emergir o bolsonarismo, mas ele foi para a Europa. E sempre dizendo que representa um antagonismo ao projeto neoliberal para o Brasil e todas essas questões, e que eu achava, poxa, interessante, sim, é isso mesmo. Mas, na prática política, o Ciro só tem ajudado aqueles que mais destruíram o país e que mais têm contribuído para o projeto neoliberal. Então, na minha cabeça, simplesmente não faz mais sentido vir qualquer cara de tacho vir aqui na minha frente e falar: ai, não, mas o Ciro realmente pensa na classe trabalhadora, não, mas veja bem, porque o Ciro, ele pauta discussões aqui, pauta discussões acolá. Cara, depois de tantas declarações que ele vem fazendo, equiparando, dizendo que existe um fascismo de esquerda e que é pautado pelo PT, dizendo que o PSOL é financiado pelo George Soros, falando que se ele explicasse aqueles tipos de coisa que ele estava explicando numa palestra, numa favela, ninguém ia entender nada, né? Então, assim, as declarações do Ciro Gomes, além daquele projeto que ele tem de que ele acha agradável
grilagem em terra indígena? Vamos falar o quê? Vamos ficar dizendo, não, mas é importante o Ciro Gomes, a discussão que ele faz, o quanto ele fala sobre a taxa de juros, e o quanto o sistema bancário domina a cadeia produtiva. Assim, pessoal, ficar focando em quanto é importante trazer temas técnicos para o debate é um caralho. É um caralho. Tá? Eu quero que vá tomar no cu, porque não dá pra gente acreditar que o Ciro Gomes, nessa altura do campeonato, continue com uma forma tão egoísta, pessoal. Egoísta. Tá? Eu até hoje defendia ele em várias discussões de militante mesmo que eu tinha, dentro da vasta maioria dos meus amigos que são petistas, mas sempre defendi, mas não, vamos reconhecer um pouco do papel do Ciro Gomes e tal, ele traz discussões, é importante, querendo ou não, ele ajuda na conscientização da classe trabalhadora, ele fala do quanto os bancos estrangulam a gente e tal. Mas, pessoal, eu simplesmente não quero mais estar nesse time, é impossível defender o Ciro Gomes. É impossível defender esse desgraçado. Não tem como. Não tem como. Eu jurava que ele iria até chegar mais perto da eleição. Agora a gente já está na reta final, já dá para saber que ele não vai fazer esse tipo de movimentação. Mas eu tinha na minha cabeça inocente de que ele reconheceria a grandeza que é a representatividade de Lula para o Brasil. Eu acreditava que ele iria reconhecer essa grandeza. E que não iria cometer o mesmo erro que cometeu em 2018. Errado estava eu. Errado estava eu, que às vezes superestimo o quanto certos políticos, certos intelectuais têm realmente de um pensamento positivo ou de uma construção popular do nosso país. Eu superestimo isso, eu superestimo a benevolência de certos atores para que a gente consiga construir um projeto de país. Superestimo, de fato, né? Porque assim, eu tenho tanta vergonha de já ter defendido tanto o Ciro Gomes, já ter tentado aí por várias vezes argumentar num sentido de não, mas perdoem o Ciro Gomes. Não, mas ele tem um papel importante. Não, mas poxa, ele defendeu a Dilma durante o golpe, né? Claro que com uma narrativa tosca e conspiracionista, até falando que o Lula tinha conspirado a favor, umas coisas completamente bizarras que ninguém acha fundamentação para isso, mas pelo menos estava de um lado mais certo da história, né? Denunciava aquilo como um golpe. Né? Então eu estava entre aqueles que reconheciam o papel de Ciro Gomes para o debate político, mas assim, pessoal, é vergonhoso, não tem como a gente achar que esse candidato tem qualquer representatividade progressista. Não tem como. Tá bem? Não tem como. Ciro Gomes não representa um projeto popular. Tá certo? E eu fico triste por demorar tanto para reconhecer isso e cair a minha ficha de forma tão sensata como tem caído nos últimos dias, né? Porque eu de fato me iludi muito assim com o discurso dele de falar que a gente precisava voltar com o Estado intervindo na economia, o Estado dando direção na economia, né? Me iludi muito com o discurso do Ciro Gomes. Tá certo? Mesmo que, é claro, né, eu não votaria nele nessa eleição, nele no primeiro turno, jamais, mas ainda assim defendia ele por vários debates, várias conversas. Tá bem? Mas simplesmente não vejo mais sentido uma pessoa que fala tanta conspiração assim no debate público, mais contamina do que ajuda. Né? Inclusive ele usou agora frases, não sei se foi agora, acho que essa faz mais tempo, né? Porque foi lá no programa do Ratinho. Faz mais tempo essa. Lá no programa do Ratinho, ele usou da narrativa que o Constantino propaga pelo Brasil, de falar que no Rio de Janeiro tem uma esquerda caviar que finge que luta contra o narcotráfico enquanto cheira cocaína. Me fala aonde isso é progressista, camarada.
Me fala onde um candidato que fala uma conspiração bolsonarista dessas representa qualquer tipo de expressão popular, que a gente vai construir um projeto nacional desenvolvimentista. Por favor, assim, vai tomar no cu, cara. Sabe? Eu tô cansado de cirista. E olha, assim, pessoal, eu sei que eu tenho alguns amigos ciristas e que vão ver esse vídeo, mas, pô, vocês me conhecem com todo respeito, assim, ó. Não dá mais, cara. Vai tomar no cu, não tem como. Saca? E vocês ficam brincando de que, não, mas primeiro turno vamos dar uma chance pra mostrar. E é o cacete, cara. É o cacete, dá uma chance pra fascista. Eu tô brincando, rapá. Tá de sacanagem, mano. Que porra é essa? Isso é a chance pra gente votar em primeiro turno e mostrar pra essa burguesia fascista do caralho o peso que tem o Partido dos Trabalhadores, o Lula, as representatividades populares, ou seja, o campo progressista. Tá bem? E olha, vocês sabem, pessoal, quem me acompanha aqui com frequência, sabe que eu tenho várias críticas ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula, principalmente agora a campanha, que tem usado muito de amor e tal. Eu gostaria mais de um mecanismo de ódio, né? Já declarei isso aqui pra vocês, falando, poxa, como é chato essa coisa de, vamos fazer amor, vamos enfrentar o fascismo com esperança e amor. Eu não concordo com esse tipo de coisa, mas mesmo tendo todas as minhas críticas que eu tenho ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula, eu reconheço que o Lula é a única força progressista, democrática, popular que tem chance de vencer o fascismo agora com as novas pesquisas, né? Com uma situação melhor, até possibilitando um primeiro turno, né? Acachapante, e que isso seria vergonhoso para os bolsonaristas, eles se estapeariam, eu tenho certeza, né? Ou com uma vitória em segundo turno, tá bem? Mas ficar acreditando que vai mudar alguma coisa tu votar nos 5, 4% do Ciro Gomes, camarada, vá tomar no cu. Vá tomar no cu, então a gente não tá no mesmo campo. Tá certo? A gente não tá no mesmo campo. Porque, pessoal, a gente tem que ter em mente que a eleição de 2022 é a eleição mais importante da nossa república e que se a gente tivesse a opção de dar um sinal forte, realmente significativo, de eleger Lula em primeiro turno, por exemplo, eu não tenho dúvidas, pessoal, que teria muito mais bolsonarista envergonhado do jeito que eles já estão. Tá certo? E aí sim a gente reorganiza as forças progressistas, a gente começa a fazer um combate intensivo, a gente continua fazendo críticas aos partidos dos trabalhadores quando não apoiarem aqueles que a gente acha devido e que devem fazer o devido trabalho. Tudo bem, a gente critica, não tem problema nenhum, tá certo? Mas assim, toda vez que um desgraçado vier aqui nesse canal, ou vier conversar comigo, assim, de novo, como os amigos que eu tenho aqui, ciristas, na minha cidade, e vier me falar que o Ciro Gomes representa a consciência de classe, um Brasil popular, o combate à desigualdade, assim, desista, camarada, porque vai sair estapeado, entendeu? Vai sair estapeado. Eu não aguento ouvir uma asneira dessas depois de tanta desgraça que o Ciro Gomes tem feito. Tá bem? E olha que eu já defendi muito esse cidadão. Já defendi ele muito, em muita conversa. Tá bem? Por todas as qualidades que eu ainda acho que ele tem. Sim, ele tem as suas qualidades lá e tal, mas imperdoável tudo que ele tem feito. Tá? Desde 2018 pra cá, imperdoável. Entendeu? Então, vocês me desculpem até, pessoal, fico irritado. Fico realmente pistola com esse tipo de coisa. Eu começo a me irritar demais. Eu sei que isso até faz mal pra mim, mas realmente eu não consigo mais entender como ainda tem amigos, camaradas e pessoas que eu julgo que são do campo, que estão lutando por um Brasil, por um projeto de Brasil melhor, que não conseguem ver as claras o jogo político de Ciro Gomes, né?
Um cara que é tão recalcado com o Lula, com a grandeza de Lula, com a representatividade que o Lula tem diante do povo. E que não aceita o papel que tem. Então, olha só, depois de passar dessas eleições, cara, não duvido que Ciro Gomes queira assumir um papel de tentar pegar o eleitorado fascista. Tá certo? Porque essas declarações que ele faz e essas conspirações que ele contribui a disseminar no debate público é coisa de fascista, pessoal. É discurso de fascista. Tá certo? Então, né? Eu falo ou vocês falam? É cansativo ter que. Aí, assim, ó, pô, vários camaradas que eu já disse, tenho carinho e tal, e que sei que pensam num Brasil que combata a desigualdade, num projeto de país soberano e tal. Pô, pessoal, assim, não dá mais, vem, pula pro nosso barco, rapaziada. Não dá mais. Quem tem aí um legado trabalhista, que confia que é a classe trabalhadora que vai fazer com que esse Brasil avance, pula junto no barco. Não dá mais para ficar com esse cidadão medíocre. Tá certo? Porque daqui 5, 6, 7 meses vocês vão estar do lado de fascista. Tá certo? E vão ter que estar batendo palma pro discurso fascista que o Ciro Gomes vai estar fazendo. Tá bem? Então, sabe, de novo, me desculpa, sabe, pessoal? Porque, assim, eu tenho muito amigo cirista que eu gosto. E que eu sei que vai assistir esse vídeo, sabe? Mas, cara, eu fico tão estressado, mano. Como é que pode? Como é que pode achar que isso defende projeto popular? O cara acredita que grilagem em terra indígena é saudável, tá? Pro nosso país. Para não mencionar toda aquela nova resistência que faz parte do PDT, o Aldo Rebelo, todas essas desgraceiras aí que nunca é resolvida, né? Então, assim, ó, eu queria que os meus amigos que confiam no PDT ainda, que gostam do legado do Brizola, pessoal, muda de barco, tá? Que esse barco de vocês aí, esse barco tá afundando, tá bem? E se não afundar, ele vai emergir fascista, tá bom? E assim, eu vou até fumar um tabaco aqui, porque eu fico me tremendo de raiva, sabe? É uma coisa que não tem tamanho, entendeu? Não tem como. Não tem como defender o indefensável. Tá bem? Simplesmente não tem como, pessoal. Tá? E eu já falei várias vezes aqui no canal o quanto essa eleição é importante, o quanto a gente tem que lutar por eleger um Congresso forte para que o Lula consiga, de certa forma, governar sem ter que fazer muita concessão pro centrão, né, e para as elites burguesas. A gente não quer muita concessão. A gente tem que pautar o próximo governo. Entendeu? Então não dá pra gente achar que o Ciro, no futuro próximo, vai assumir um papel progressista, popular. Até agora o cara não reconheceu a grandeza do Lula e a importância que o Lula pode ter agora, né? 2023. Pra gente criar um projeto de poder, pra gente lutar com todas as forças pra extirpar o fascismo. Não é isso. Sabe, fico me tremendo. Porque eu tenho muito, como eu disse já, tenho muito amigo cirista que eu gosto. Mas não tem como, pessoal. Não tem como. Tá? Assim, por 5%, 4%, vocês estão, sabe, se agarrando nessa merda. Isso é infantil. Entendeu? O único voto em primeiro turno que eu respeito, tá? Com todo o meu coração, é Sofia Manzano e Léo Péricles. Esses eu respeito, tá? E não abra um ai pra falar, tá? Na verdade, eu até bato palma, acho muito corajoso, tá? Acho que isso tem que ser feito, sim. Não dá pra sempre só ficar cedendo ao lulismo, não. Acho isso muito importante também. Tem que ser feita essa movimentação. Agora,
cirista e vir falar que está defendendo um projeto popular, um projeto de povo, e que está no campo progressista, assim, não dá, tá bom? Ciro Gomes, cada dia que tem passado, e eu vejo as notícias, eu abro para ler e jogo ali Ciro Gomes, é a fascistização do discurso, né? Eu já falei aqui antes que eu sabia da estratégia dele, mas, pessoal, é uma estratégia completamente burra, não dá para entender direito. Não dá para entender direito, é completamente burra. Tá? Ele está fazendo um suicídio com o papel que ele tinha de representatividade democrática, progressista. Ele está fazendo um suicídio desse papel, dessa representação, tá? E trilhando o caminho escuro do fascismo. Tá bem? Então, não tem como acreditar que o Ciro Gomes, num futuro próximo, vai estar numa luta na mesma trincheira que a gente. Tá bem? Não tem como acreditar nisso. Achar que ele vai estar ali lutando por um projeto popular, por uma força mais democrática. Cada dia que passa eu tenho visto que não. Tenho visto que não. Né? E parece cada vez mais por egoísmo, por não ter conseguido se firmar como um líder político de relevância nacional, inveja do Lula. Inúmeras razões a gente pode apontar, tá bem? Mas acho que por hoje seria isso. Vou terminar de fumar aqui o meu tabaco, porque realmente me estressa ter que falar de todas essas coisas e do papel do Ciro nessa eleição. É realmente ridículo. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa e, se possível, deixem as opiniões de vocês, o que vocês pensam a respeito. Um beijo no coração de cada um que assistiu até aqui. Eu recomendo para vocês que não assistiram ainda, por favor, vão conferir a série que eu postei aí, do Arquitetura do Caos 1, do nosso grande camarada Lúcio Massaferri. É simplesmente sensacional. Esse canal do Lúcio Massaferri vocês têm que conhecer. Tá bem? Principalmente para aqueles amigos aí que estudam direito, psicologia, economia. Cara, aquilo ali é um prato cheio. Tá bem? E o Lúcio é um cara que tem muito conhecimento e faz vídeos com um preparo muito maior do que o camarada Vicente aqui. Tá bem? Então, um beijo. Recomendo para quem não assistiu, assista a série aí que tá postada no canal. Também assista os outros 2 episódios. E entre no canal do nosso grande camarada Lúcio, tá bem? Um beijo pra vocês, aproveitem o final de semana e sigam bem e se cuidem, tá certo? Aproveitem também para fazer militância, lembrando, né, que eu já ia esquecer, finalizando esse vídeo, já ia esquecer de falar da militância. Lembrem de fazer as militâncias que vocês conseguem, panfletar, adesivar, tudo que der, porque, como eu disse, pessoal, a gente tem que lutar por eleger Lula em primeiro turno. Aqui na RS a gente precisa eleger o governador Edgar, que agora já está pontuando bem melhor nas pesquisas, o que é notável. A gente tem que eleger o senador Olívio Dutra, que também está pontuando muito bem e que a gente tem uma forte tendência de conseguir extirpar a representatividade no Senado de alas que são completamente aí da ala da bala, ala conservadora, cristã, entendeu? Não dá pra gente perder essa chance. Então a gente tem que lutar por eleger o Olívio, eleger o Edgar, eleger o Lula em primeiro turno e, acima de tudo, o nosso querido Humberto Matos, 50-40 para deputado federal, tá bem? Um beijo pra vocês, pessoal. Eu também não sei se eu já trouxe aqui pra quem eu vou votar em deputado estadual, tá? Porque eu decidi nos últimos dias aí. Eu tava em dúvida entre 2 candidatos, mas eu me decidi nessas últimas semanas e eu vou votar na Karen de Porto Alegre, tá bem? Que também tá fazendo a coligação com o Humberto e eu acho que vai importar bastante pra somar ao voto dele. Porque nessa eleição o que eu mais gostaria mesmo de conseguir que seja eleito seria mesmo o Humberto Matos 50-40, né? Então, seria isso. Já tô me alongando demais, já ficou até confuso. Um beijo pra vocês, até a próxima.